O mundo sobrenatural divulgando mais uma postagem. No domingo 15 de abril será o 100º aniversário do naufrágio do RMS Titanic. Enquanto a história da tragédia do infortunado transatlântico ocupa as manchetes, há também outro tipo de história: histórias de fantasmas. Confira essas histórias assustadoras sobre o Titanic. E esse tema do Titanic foi indicação do nosso inscrito Irênio Manuel. Valeu, Irênio, tamo junto. Agora bora lá para a nossa história de hoje. Logo após a tragédia do Titanic, as equipes de busca e salvamento recuperaram 328 vítimas do navio. 209 corpos ficaram temporariamente na Snow Yamp Funeral. De acordo com a Encompass Magazine, a funerária é agora o restaurante Five Fisherman e a roldana original usada para içar os cadáveres do Titanic para o nível superior do prédio ainda está pendurada no teto da adega de vinhos. Hoje, acontecimentos bizarros como vidros a voar das prateleiras e talheres a cair no chão quando ninguém está por perto são ocorrências comuns no restaurante. O gerente Gary McDonald disse sobre os fantasmas do edifício: "Não é possível ignorar os fantasmas. Deve reconhecê-los, ou eles vão se fazer presentes." Em 2008, o Atlanta Constitution publicou uma história sobre o aquário da Geórgia, depois da exposição Titanic Aquatic, exibida por lá. Vários voluntários do aquário relataram encontros estranhos quando trabalharam na exposição, que contou com centenas de artefatos relacionados com o Titanic. A equipe do aquário trouxe investigadores paranormais que determinaram que a exposição Titanic era de fato assombrada. Segundo o San Francisco Chronicles, na década de 1990, um homem de São Francisco chamado Jaime Rodrigues alegou que ele e a família estavam a ser assombrados por um fantasma, um sobrevivente do Titanic que morou no seu apartamento. Mas o ex-morador, o Dr. Henry, não era considerado um herói do Titanic. Enquanto o Dr. Dodge afirmava que chamou mulheres e crianças para tomar um lugar no bote salva-vidas que abrigava a sua esposa e o filho naquela noite fatídica, ele subiu no bote e enfrentou o julgamento público pelo resto da sua vida. Depois de sofrer um processo e uma perda financeira, ele caiu em depressão e cometeu suicídio com um tiro na cabeça, na cave do seu apartamento em São Francisco, em 1919. Seu fantasma apareceu no apartamento nos verões seguintes, por anos, e sempre no mesmo lugar. A lendária socialite Margaret Molly sobreviveu ao naufrágio do Titanic, mas sua casa, em Denver, seria o local de alguns acontecimentos inusitados. De acordo com o blog Mistérios Colorado, esquisitices paranormais ocorrem regularmente no Molly Brauhaus, em Denver, incluindo movimentos da mobília e avistamentos dos fantasmas de Molly e do seu marido James. Avistamento da mãe de Molly numa janela do segundo andar também foram relatados, assim como odores misteriosos que seriam do tabaco de Joseph e do perfume de rosas favorito de sua esposa. De acordo com Daily Mail, a casa na Inglaterra, onde o capitão do Titanic nasceu e morou até a adolescência, também tem uma história assustadora de aparições. Os proprietários, o casal Neil e Louise Bonner, estão convencidos de que viram o fantasma do comandante do navio. O casal alugou o imóvel por uma década. Antigos inquilinos relataram também uma misteriosa inundação na cozinha e um frio glacial na sala de jantar. Conheça também agora 12 fatos assustadores sobre o navio. Com o anúncio do lançamento do navio Titanic 2, previsto para 2016, nós reunimos 12 fatos assustadores sobre o RMS Titanic original.
aquele que nem Deus pode afundar e que naufragou em 15 de abril de 1912. 1. Bote salva-vidas. O projeto do Titanic previa a instalação de suportes para 64 botes salva-vidas, mas a empresa proprietária do navio resolveu instalar apenas 20 botes. 2. Músicos animaram o naufrágio. Vocês se lembram da cena do filme Titanic em que os músicos continuavam tocando enquanto o navio afundava? Isso realmente aconteceu e eles tocaram durante horas. 3. Salvo por chocolates. O empresário Milton Hershey, da famosa fábrica de chocolates Hershey, havia comprado passagens para a viagem inaugural do Titanic, mas cancelou a reserva devido a uma reunião de negócios. Foi salvo pelo gongo. 4. Japonês a bordo. Masabumi Ozono, o único japonês a bordo. Ele conseguiu sobreviver, mas quando voltou ao Japão, foi chamado de covarde por não ter morrido junto aos demais passageiros. 5. Chaminé ostentação. Apenas 3 das 4 chaminés do Titanic funcionavam. A quarta foi instalada apenas para ostentação. 6. O filme Titanic. O orçamento para a realização do filme Titanic foi maior do que o valor usado para a construção do navio de verdade. 7. Iceberg de 2.000 anos. O iceberg que se chocou com o navio já estava boiando por ali havia mais de 2.000 anos. Isso é o que eu posso dizer do que quando tem de acontecer, acontece. 8. The California. O navio The California estava nas proximidades do Titanic na hora do desastre, mas um atraso na comunicação impediu sua participação no resgate. 9. O padeiro sobrevivente. Charles, padeiro-chefe do Titanic, sobreviveu ao naufrágio por suportar mais de 2 horas na água gelada até ser resgatado. Os médicos disseram que o alto consumo de álcool deu mais resistência aos órgãos do homem. Mas não é pensando nisso que ninguém pode virar um alcoólatra, né? 10. Afundado por um iceberg. O Titanic foi o único transatlântico a ser afundado por um iceberg. As coisas só acontecem quando tem de acontecer, como eu já falei. 11. 1.517 mortos. Os botes salva-vidas foram lançados ao mar com lugares vazios. Se tivessem sido lotados, muitos dos 1.517 mortos poderiam ter se salvado. 12. Alerta tardio. O acidente poderia ter sido evitado se o capitão Edward tivesse dado o alerta do iceberg 30 segundos antes. Pois é, pessoal. Comentando sobre essa história do Titanic, a gente vê que quando tem de acontecer, acontece. E vocês, o que acham sobre essa história toda? Deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre essa tragédia do Titanic. O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.